Fala, gente boa! Bom, primeiramente, né, como não poderia deixar de ser uma foto, né, uma foto de índio Xokeng, né, um grupo de Xokeng, ladeado, né, por dois imigrantes alemães, tá? Não se sabe, infelizmente não se sabe a data dessa foto, tá? De novo, tá? Índio Xokeng em uma região de colonização alemã, né? Tem uma outra foto, né? Só um instante, assim. Consegui achar, né? Essa aqui já é um grupo de Xokeng já aculturados, né? Que já tiveram contato, já, enfim, já que acabaram aderindo em parte à cultura dos brancos, né? Um grupo de Xokeng aculturados, tá? Bom, eu tinha falado no vídeo anterior a respeito dos bugreiros, né, que eram aquelas tropas de homens que geralmente variavam entre 8 e 15 membros, que tinha essa função, né, lamentável, né, infame de ou afugentar ou eliminar os índios, né. Bom, agora, nesse vídeo, né, aliás, eu já ia me esquecendo, né, na época que o Brasil era uma monarquia, né, na época do então Império do Brasil, era comum, né, isso era uma tradição, que tanto o imperador, né, quanto os presidentes das províncias, eles iniciassem o ano, né, os trabalhos legislativos, pronunciando um discurso. Esse discurso ele era chamado de fala com dois L's, né? No caso, em 1845, o então presidente da província de Santa Catarina, que seria equivalente hoje ao cargo de governador, né? Era o Antero José Ferreira de Brito. O Antero José Ferreira de Brito, ele era gaúcho e antes de Santa Catarina, ele tinha sido governador do Pará. Inclusive, qualquer livro de história que vocês encontrarem de história do Brasil, vocês irão encontrar alguma coisa a respeito da cabanagem, que foi uma revolta que ocorreu lá entre 1835 e 1840 no Pará, e ele era o governador do Pará nessa ocasião. Inclusive foi durante a gestão dele que essa revolta ela acabou sendo encerrada, né, que os revoltosos acabaram sendo derrotados. Mas sobre o Antero José Ferreira de Brito, né, como eu disse ainda há pouco, ele era o governador de Santa Catarina lá em 1845, e nessa fala, que uma outra da série coisas que eu já estava me esquecendo, esses discursos, essas falas com dois L's, né, elas aconteciam sempre na data de 1º de março, né? Então, nessa data de 1º de março, é que tinha início os trabalhos legislativos, tanto nas províncias quanto a nível geral, né? A Assembleia, o Conselho Nacional, o Congresso Geral, né? Como se dizia na época, que hoje equivale ao Congresso Nacional, né? Então, em 1º de março de 1845, o nosso amigo Antero, né? O Anterão, ele disse o seguinte, né? Esse foi um trecho do discurso dele, do Antero José Ferreira de Brito, então governador de Santa Catarina, né? Acham-se estendidas ao longo das projetadas linhas de defesa. Inclusive, eu pretendo até gravar um vídeo em breve a respeito das tais linhas de defesa, mas voltando, né? Repetindo, né? Acham-se estendidas ao longo da projetada linha de defesa contra os bugres, e era onde eu tensionava formar colônias de nacionais, por serem melhores terras para lavouras, né? Uma dessas colônias de nacionais que o Antero José Ferreira de Brito ele mencionou nessa fala, nesse discurso, seria justamente onde hoje é Joinville, né? Bom, tem um outro, não é, na verdade nem é um discurso, é um trecho de um diário escrito pelo Auguste de Saint-Hilaire. Para quem não sabe, Auguste de Saint-Hilaire, ele era um naturalista, um botânico francês que percorreu o Brasil de 1816 até 1822, né? E ele esteve por Santa Catarina, inclusive por Barra Velha, né? Barra Velha foi um dos locais por onde ele esteve, o Auguste de Saint-Hilaire. Então há um trecho desse diário dele, né? Em que ele escreveu o seguinte, né? Índios selvagens, isso em 1820, né? Se referindo a São Francisco, a região de São Francisco, né? Índios selvagens constantemente descem do interior e vêm praticar desatinos. Pouco antes da minha viagem, eles com dois L's, a palavra é meio pesada, então
eles haviam atacado, né? Na verdade, o Saint-Hilaire não usou a palavra atacar, usou outra palavra, mas vamos dizer que ele, tá, repetindo, né? Pouco antes da minha viagem, eles haviam atacado, né? Não usou essa palavra, mas enfim, eles haviam atacado dois rapazes num sítio afastado. E tendo sido perseguidos eles, né, no caso os índios, né, os Xokleng, foi morto um que tinha o lábio inferior furado, né? Aquele costume que eu disse lá no primeiro vídeo, né? Enfim, né? Esse aí foi o relato do Auguste de Saint-Hilaire, né? Há aqui mais um outro trecho, né? Um outro discurso, uma fala, um discurso de 1856 do João José Coutinho, né? Já o então governador de Santa Catarina. E o que o nosso amigo João disse, né? Ele escreveu, o trecho desse discurso do João José Coutinho era o seguinte, né? Que a única maneira realmente eficaz seria obrigar esses assassinos e filhos de bárbaros, né? No caso os índios, a deixarem a floresta localizada em lugares. É isso mesmo, ele não escreveu lugares, ele escreveu lugares, né? Dos quais não pudessem fugir, né? Aí, já em 1874, né, um outro discurso do João José da Silva, que era então governador de Santa Catarina, ele disse o seguinte, né, uma expedição composta de gente conhecedora dos matos, destinada a afugentar os selvagens para longe dos lugares habitados. Em um outro discurso, dessa vez em 1876, do João Capistrano Bandeira de Melo, então governador de Santa Catarina, né? Na Barra Velha e Vila de Joinville, presta atenção, o aparecimento deles, em vez de janeiro e fevereiro, né, pôs em alarma os moradores desses distritos, né, português da época. Saindo, porém, dentre estes, alguns homens mateiros embrenharam-se nas matas e afugentaram os selvagens. Existem duas reportagens, né, duas matérias do jornal Kolonizeitung, a primeira de 3 de janeiro e a outra de 10 de janeiro de 1873, que fazem referência a uma dessas tropas de bugreiros, né? Essa tropa de bugreiros, ela partiu de São Bento e ela era formada de 31 homens, né? E essa tropa de bugreiros, né, ela acabou atuando na região, não só na região de Joinville, como também na região de Blumenau, né? Então, para vocês perceberem, né, que a verdadeira história, né, algo completamente diferente daquela história colorida, né, que a gente lê a respeito da imigração europeia, aqui, principalmente aqui para o sul, né, aqui para o sul do Brasil, né? Embora, né, esses fatos como esse, né, que eu acabei de ler a vocês, estivesse acontecendo até com muita regularidade, com muita frequência, teve um livro, caso não esteja enganado, foi um livro que foi publicado em Leipzig, que hoje é uma cidade que hoje faz parte da Alemanha, em 1863. Então tem um trecho desse livro, né? Ele diz o seguinte: os índios selvagens, porém comumente chamados de bugres, de que há muitas tribos, vivem nas matas. Aqui e ali tornam-se perigosos para as colônias, porém só atacam quando um deles for ofendido ou molestado. O emigrante não deve arreciar-se, mesmo que more sozinho na mata. Basta alguns cães ensinados e uma boa espingarda de 2 canos. Entretanto, ninguém necessita estabelecer-se sozinho na mata em cada colônia onde se teme o ataque dos índios. O governo mantém soldados para protegê-la. Então, isso era muito comum, textos como esse, textos ou livros como esse, cujo trecho eu acabei de ler a vocês, que traziam um panorama, digamos, mais cor-de-rosa. Eles procuravam minimizar a situação, minimizar as coisas, né? Então, obviamente, não era interessante dizer, né, revelar lá na Europa aos futuros imigrantes a situação real das coisas, que eram muito comuns os ataques de índios, né, e que eram ataques bem violentos, né. Então, eram como eu disse ainda há pouco, né, como eu já estava começando a dizer, era muito comum textos passadores de pano, como esse que eu acabei de ler a vocês, que minimizavam as coisas, né.
você tendo uma espingarda já basta, porque isso já afugenta, já bota os índios para correr, né? Não, a coisa não é tão perigosa quanto dizem, quanto dizem aí, isso aí é mentira. Então era bem comum essa passação de pano, né? Esses textos em tom cor-de-rosa, omitindo muitas coisas, né? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Bom, basicamente, assim, eu já estava me esquecendo, né? Bom, eu até já, em um vídeo até bem antigo, eu havia mencionado o Wingand Engelk. O Wingand Engelk, ele era um médico, né, que se radicou em Joinville em 1857. Ele viveu cerca de 20 anos aqui em Joinville e ele acabou se radicando em Blumenau. Bom, o Wingand, por que eu estou citando ele, né? Porque ele acabou adotando uma Índia, né? E essa Índia, ela acabou sendo rebatizada, né? Ela acabou se tornando luterana e ela acabou tendo ela acabou sendo batizada com o nome de Benedita Inglat, né? Então esse foi o nome que esse médico, o Dr. Wingand, né? Ele acabou dando a essa Índia que ele acabou adotando. Então, às vezes, né? Não era algo muito comum, mas acontecia de, principalmente, imigrantes já ricos, eles acabarem adotando indígenas, né? Infelizmente, não foi algo comum, mas aconteceu, né? Bom, como é um texto bem complexo, né? Um texto polêmico até, é um tema até bem pesado, né? Eu acabei tendo que deixar muitas coisas de fora, né? Um texto, como eu disse ainda há pouco, é um tema bem complexo, né? Então, infelizmente, muita coisa eu tive que deixar de fora. Então, caso vocês tenham algum relato a fazer, saibam de alguma história envolvendo índios, né? Os Xokleng, no caso, de ataques a imigrantes europeus, enfim, saibam alguma coisa a mais a respeito desse tema e queiram comentar, queiram completar tudo que eu disse, por favor, basta comentar aqui embaixo, tá? Repetindo aquilo que eu sempre digo, você tem liberdade total para fazer o que quiser, só não vale me xingar, né? Obviamente, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mais uma vez obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, né? Obrigado, mais uma vez, obrigado, Valdir Gadotti, né? Por ter indiretamente sugerido a pauta da semana, né? O tema da semana. E até semana que vem, como sempre, fui!